Olá, bom dia, Elinho no ar, 18 de abril, feriado santo. Você vê imagens ao vivo da Catedral Metropolitana de Maceió, nesse dia em que os cristãos relembram o sofrimento e a morte de Jesus. Mais tarde vai ter a tradicional procissão do Senhor Morto. O cortejo vai passar por algumas ruas no centro de Maceió e aí você confere essas imagens ao vivo da Catedral Metropolitana de Maceió. Nós vamos trazer todas as informações desse dia de programação para os católicos nas igrejas aqui na capital e também no interior ao longo dessa edição do AL1. Bora dar uma olhadinha no trânsito, nós temos imagens do trânsito, a L101 Sul, olha o movimento como é que tá, os motoristas que seguem em direção às praias do litoral sul do estado, a gente está vendo aí, ó, um trânsitozinho intenso, é trânsito nesse trecho aí, a gente fala trânsitozinho, mas está um trânsito pesado nesse trecho aí da L101 Sul, tem fiscalização nas rodovias, motoristas precisam ter muito cuidado, o dia tá bom nessa sexta-feira, a temperatura agora está na casa dos 30 graus, é tempo quente. E aí a gente tem essas imagens de um trecho da L101 Sul para os motoristas que seguem em direção às praias do litoral sul do estado. E você vai ver no L1 de hoje. A via sacra no Alto do Cruzeiro, na cidade de Murici. Muita gente acordou de madrugada para acompanhar o espetáculo, que já é uma tradição na cidade. Madrugada de oração também para os católicos na cidade de Pilar. A procissão saiu da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Aí um momento muito bonito, um momento de reflexão sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui no estúdio, um bate-papo sobre o significado e os impactos da fé na vida de quem crê. Um teólogo e professor da UFAL vai conversar com a gente. Você pode participar mandando a sua pergunta, vai estar participando com a gente desse momento da entrevista. E tem ainda o movimento, a gente já mostrou uma parte da movimentação na L101 Sul. Vamos fazer esse giro de trânsito, mostrando para você que está nos acompanhando toda a movimentação do trânsito nas estradas que cortam aqui o estado. E a procura de peixes, a procura por comidas à base de coco, que deve agitar também, garantir uma maior movimentação também nos restaurantes. Na nossa Tenda das Artes, vamos de música gospel com o cantor Cristóvão Brito. E não deixe de participar do AL1 não, viu? Como é que tá a sua sexta-feira? Como é que tá seu feriado? Manda uma foto pra gente, compartilha. Você acompanhando o AL1 nessa sexta-feira. Pode ser em casa, pode ser no almoço em família ou pode ser trabalhando também como a gente. Compartilha assistindo o AL1, mandando a sua foto pro 99403-0740. Tá com o celular na mão? Super simples, super fácil. Aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Não deixe de participar. É você no AL1. Nosso jornal está só começando, você também pode nos acompanhar ao vivo pela transmissão do G1 Alagoas ou Globoplay. A gente começa o AL1 de hoje falando dos preparativos para a tradicional procissão do Senhor Morto, que vai sair da Catedral Metropolitana, no centro de Maceió, vai percorrer algumas ruas no centro da capital. Nick Maroni traz as informações para a gente. Ponto de encontro na Catedral Metropolitana de Maceió, né, Nick? Mas vai sair a partir de que horas a procissão, hein? Bom dia, bem-vindo. Bom dia para você, Cris. Bom dia a todos que estão acompanhando o AL1. A partir das 4 horas, 4h30. Só que antes tem uma programação especial que vai acontecer também nesta sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, um dos momentos mais importantes da Semana Santa. Daqui a pouquinho, por exemplo, vai começar o ofício da agonia e depois segue uma programação e eu vou conversar a partir de agora com o Cônego Ellison, que vai trazer para a gente, vai passar mais informações sobre essa programação. Antes da procissão do Senhor Morto tem o ofício da agonia, tem uma programação, não é isso, Cônego? Bom dia. Isso, a sexta-feira nos convida a acompanhar Jesus nos seus últimos momentos antes da sua morte e ressurreição. E o primeiro momento desta sexta-feira aqui na Catedral, ao meio-dia, o ofício da agonia, é o momento em que recorda a crucifixão de Jesus. Nós vamos sair com a imagem e colocar aqui a porta da Catedral, erguendo a cruz e cantando os salmos, fazendo as nossas orações. Às 15 horas teremos a celebração da Paixão,
com a liturgia própria dessa sexta-feira, a escuta dos textos bíblicos, cantaremos também as orações, pedindo as preces, apresentando as preces de toda a igreja, um momento do beijo da cruz e finalmente a comunhão. Então, depois de toda essa programação, que começa às 15 horas, pontualmente, que é a hora da morte de Jesus, nós teremos então a celebração da procissão do Senhor morto pelas ruas do centro. É importante destacar que a sexta-feira é um pouquinho diferente dos outros dias. O silêncio, ele também é um fator importante, é um símbolo também desse momento de reflexão, padre. Depois da celebração das 15 horas, nós entramos no silêncio da morte de Jesus. Esse silêncio só vai ser rompido na vigília pascal, no sábado à noite. Então nós mergulhamos no silêncio da morte. Claro que não uma morte derrotada, mas no sentido de esperança, esperamos a ressurreição, esperamos a vitória de Jesus, e a vitória de Jesus sobre a morte é também a nossa vitória. A celebração acontece aqui e também nas outras igrejas, nas outras paróquias, cada uma com a sua programação também, né? Isso, normalmente às 15 horas hoje é o horário tradicional, é o horário que a liturgia recomenda. Então, às 3 da tarde é a hora que Jesus morre na cruz, como eu falei, e nesta hora todas as paróquias no mundo inteiro celebram este momento. Não há celebração da Santa Missa. Por quê? Nós celebramos a missa ontem, a missa da Ceia do Senhor, e foi consagrado a Eucaristia para a comunhão dos fiéis na sexta-feira. É um dia sem o sacramento da Eucaristia, é um dia sem a missa, é um dia onde nós nos alimentamos justamente na escuta da palavra e nos alimentamos da Eucaristia de ontem à noite. É aquele modo de dizer: o Senhor não está entre nós, Ele foi tirado, Ele caminhou para o Getsemane, Ele caminha para a cruz, Ele morre na cruz. Então ficamos na expectativa, né, na esperança da vigília pascal. Tá certo, a gente agradece ao cônego Ellison e aproveita também o momento para dizer que a Catedral também solicitou o apoio do DMTT, porque algumas ruas aqui no entorno onde a procissão vai percorrer, essas ruas serão bloqueadas. A partir das 3h30, 4 da tarde, equipes do DMTT estarão por aqui. Não tem tanto movimento, mas é importante para garantir, Cris, a segurança de todos os fiéis e todos aqueles que vêm para cá celebrar esse momento tão importante para a Igreja Católica, a Semana Santa, e, é claro, também participar da procissão do Senhor Morto. Todos estão convidados. Volto com você aí, viu, Cris? Tá certo, Nick. Obrigada pelas informações. E dezenas de fiéis acordaram cedo nessa sexta-feira santa para participar da Via Sacra em Pilar. Uma tradição na cidade. Quem acompanhou de perto a apresentação, que relembra os últimos momentos de Jesus Cristo, não conseguiu segurar a emoção. Ainda era madrugada quando os fiéis saíram pelas ruas do Pilar para reviver o caminho do Calvário de Jesus Cristo. Subindo as ladeiras da cidade, a Via Sacra reproduz os momentos desde a condenação ao sacrifício de Jesus. Tudo em meio à oração dos fiéis. Sua alma e sua divindade em expiação. Entre tantas cenas marcantes, as quedas de Jesus no caminho da crucificação. Aqui, o encontro dele com as mulheres de Jerusalém. Vamos, Sírias! Afaste-se, mulheres! Saiam! Quem dá vida a papéis tão cheios de simbolismo, fala da emoção em viver esse momento bíblico. Eu acho que como católica praticante, isso melhora tudo, porque quanto mais eu costumo muito ler meditar sobre a paixão de Cristo. Então, eu acho que quanto mais você medita, mais você sente na sua alma o que o meu Senhor sofreu, sabe? A Via Sacra continua com Jesus sendo açoitado pelos soldados romanos. O Filho de Deus cai pela terceira vez. Uma dor que vai impactando o público. É emocionante, ao mesmo tempo gratificante, dolorosa, é uma mistura de tudo, né? Porque a gente saber que Jesus se entregou por nós, a gente tenta reviver um pouco dessa dor, desse amor que ele sentiu e sente, né? A cada um de nós, por cada um de nós, todos os dias. Jesus é colocado na cruz. A morte do Salvador é o ápice do espetáculo.
A dor de Maria ao sentir o filho em seu colo já morto é compartilhada por todos. Eu senti também um sofrimento muito grande, porque assim, a gente como mãe, né, porque eu sou mãe, então a gente se coloca naquela dor que Maria sentiu de perder o seu filho e não é fácil, é uma dor muito grande. Então só quem perde um filho é que sabe a dor que sente. Então eu, naquele momento, eu penso em todas as mães, né, que já perderam seus filhos e também aquilo traz para mim, né, essa emoção, né, de entender realmente que essas coisas acontecem e que a gente não consegue entender, muitas vezes, planos de Deus, né? A encenação chega ao fim com Jesus colocado no sepulcro pelos soldados. Para o ator que representou Cristo, fica a gratidão por dar vida e levar os ensinamentos do Rei dos Judeus. É muito emocionante, é muito gratificante. Demonstrar um pingo do que Jesus foi, tentar passar para as pessoas por meio da arte, a evangelização, mostrar que Jesus veio para nos salvar, que Jesus passou por muitas e muitas coisas. Tudo que eu fiz aqui não é nem um pingo do que Jesus passou. E foi doloroso. Eu imagino que ele passou de verdade para salvar a humanidade. Há mais de 30 anos, o espetáculo do grupo de teatro Jesus e Maria acontece na Sexta-feira Santa no município. Mais do que uma encenação, os católicos se reúnem para um tempo de evangelização. É uma evangelização através da arte que dia após dia a gente sempre se dedica para chegar no dia de hoje, né? A gente passa 3 meses em preparação com todos os jovens, vivenciando ali a palavra de Deus para poder colocar em prática nessas encenações também. E é muito magnífico ver os jovens, né, do Pilar se dedicar de coração aberto para poder fazer esse espetáculo tão belo e tão maravilhoso. Durante a Semana Santa ficam as reflexões sobre os sacrifícios de amor de quem deu a vida por todos nós. Que cada um de nós se dedique realmente a amar o próximo, sabendo acolher em suas diferenças e nas suas dificuldades, que a gente possa acolher essas pessoas. É isso que a paixão de Cristo nos deixa, que a gente tem que se entregar, né, como Jesus se entregou na cruz por cada um de nós. E a procissão da Via Sacra também é uma tradição na cidade de Murici. Por lá são 140 anos que fiéis fazem a peregrinação até o Alto do Cruzeiro para reviver os momentos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Era por volta das 4 horas da manhã quando os fiéis saíram em procissão rumo ao Alto do Cruzeiro. As luzes das velas ajudaram a iluminar o caminho da subida. A cerimônia que retrata a Via Sacra, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, acontece em Murici desde 1885. Tárcio participa da celebração desde quando era mais novo e sabe da importância desse momento. Momento triste da morte do nosso Senhor, né? Que morreu por nós, deu a própria vida para a salvação da humanidade. Um momento íntimo e de muita reflexão por parte de todos os católicos. Jaqueline resumiu o significado da procissão em uma palavra: fé, muita fé. A imagem de Jesus e da Virgem Maria conduziu os mais de 5.000 fiéis no caminho certo, por 2,5 km. Durante o percurso da subida, eles paravam nas estações da Via Sacra para rezar e entoar canções de devoção. Tende piedade de nós. Via Sacra é caminho sagrado, acompanhando os passos do servo sofredor até a cruz que se entrega e a ressurreição. Aí nós temos as 15 paradas, 15 estações, cada parada faz essa reflexão sobre a caminhada dolorosa de Jesus. Fé que também vai tomando conta da nova geração. As crianças da cidade participaram ativamente da cerimônia. Bendita sejais, bendita. Era por volta de 5h15 da manhã. Os primeiros raios de sol começavam a aparecer para iluminar ainda mais a jornada. Dos 140 anos de procissão, esse é o momento mais aguardado: a chegada dos fiéis ao Alto do Cruzeiro.
É aqui onde eles ficam aos pés da imagem de Jesus crucificado. A cruz de concreto tem 27 metros e o Cristo pesa 7 toneladas e é considerado o maior monumento em alumínio reciclado da América Latina. Do alto, a imagem abençoa toda a cidade de Murici, transmitindo a verdadeira mensagem dessa data tão especial para os cristãos. Que cada cristão possa vivenciar bem este dia de recolhimento, de oração, meditando a paixão, morte de Jesus, que se entrega para nos salvar e que participem das celebrações em suas paróquias. É muito importante essa prática da fé. E nesse feriadão, a Polícia Rodoviária Federal está com uma operação da Semana Santa, com intensificação da fiscalização nas rodovias e trazendo mais segurança para quem vai viajar. Igor Albuquerque tem os detalhes para a gente. Vamos ver. Oi, Cris, tudo bem? Ontem a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Páscoa, operação que segue até o feriado de Tiradentes. Essa operação reforça o combate à embriaguez ao volante, reforça também os cuidados que os motoristas devem ter nas rodovias alagoanas e também a segurança dentro do automóvel, como por exemplo o cinto de segurança, a capacidade máxima de cada automóvel. Eles vão estar reforçando aí nos pontos críticos essa fiscalização que segue até dia 21, feriado de Tiradentes. Vamos mostrar um pouco dessa movimentação aqui. A gente está bem pertinho do posto da PRF em Messias. Agora é por volta de 9 da manhã. O sentido Maceió, Messias-Maceió, está bem tranquilo. A maior movimentação realmente é o pessoal saindo de Maceió, seguindo ali aos municípios sentido Murici, Messias, região norte do estado. Essa é a movimentação aqui nesse trecho da rodovia, bem pertinho no posto da PRF. Agora muita movimentação de caminhões, carretas vindo, indo à direção da capital alagoana. Essa movimentação e, claro, a PRF segue com essa operação até dia 21, reforçando a fiscalização e os cuidados no trânsito, as ultrapassagens indevidas e, claro, a gente também reforça esses cuidados, antes de sair de casa, faz todo o planejamento da viagem, confere ali todos os itens básicos do carro, calibra os pneus, e faz aí uma viagem com total segurança para curtir esse feriadão. Eu volto com você, Cris. Obrigada, Igor. E feriado tem muita gente saindo de casa para almoçar, curtir uma praia, visitar a família. Bora ver como é que está a movimentação agora? Lá na L101 Sul. Ricardo, você está em que trecho da rodovia? Muita gente aí pegando a estrada. A gente está vendo pela movimentação do trânsito aí, Oi, Cris, tudo bem? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Muita movimentação por aqui. Eu estou justamente nesse trecho pouco antes da Barra Nova, onde fica esse posto do BPRV. Nesse momento, a intensidade é essa aqui, ó. Quem está saindo de Maceió, indo para o litoral sul, Praia do Francês, Gunga, Barra de São Miguel, toda essa região que também tem acesso ao agreste sertão do estado, é de fato um trecho onde muita gente utiliza, E nesse momento, como tem essa retenção do BPRV, para fazer a averiguação de documentos do veículo, acaba de fato segurando um pouco esse trânsito. Quem vai trazer detalhes para a gente é o capitão Dácio Rocha, do BPRV. Capitão, muito boa tarde para o senhor. Queria que o senhor me explicasse até o momento como é que está essa operação, algum registro de acidente, alcoolemia, como é que está nesse momento? Boa tarde. Boa tarde para todos, Começando aqui a operação, nós estamos aqui com esse movimento intenso, como vocês estão vendo aí. Essa operação está intensificada em todo o estado. Nós estamos com média de 40 a 50 policiais por dia, nesse feriadão, até segunda-feira. Até o exato momento, tudo tranquilo hoje, pela manhã. Não registramos nenhum acidente nessa região. E o que a gente está visando aqui, dos veículos que estão sendo abordados, para a segurança das pessoas, Visando aqui que você, cidadão de bem, tenha o seu trânsito livre, tenha o seu trânsito com segurança, chegue ao seu ponto que você queira ir e com paz, com segurança, com responsabilidade e, acima de tudo, que chegue ao seu destino.
que é mais comum? Queria até chamar o senhor um pouquinho mais para cá, que o Arlindo Eusébio vai mostrar para a gente justamente essas paradas aqui. O que é mais comum nessas abordagens de vocês verificarem, de dar uma orientação? A gente vê também que muitas vezes nessa parada de congestionamento o pessoal acaba pegando o acostamento, acaba sendo uma infração grave, gravíssima? Certo, é gravíssima, né? Transitar pelo acostamento é gravíssimo, né? Vai pesar no bolso de quem foi flagrado, né? É a mesma coisa que você fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, né? Nós temos que ter consciência que existe um engarrafamento, andamos com pressa, mas a pressa é inimigo da perfeição. Nós precisamos ter cuidado, porque com esse cuidado que nós temos, vamos livrar de ter um acidente maior. E quando a gente pega um acostamento, a gente está colocando em risco a vida de outras pessoas. Nessa abordagem aqui, por exemplo, verificação de documentos? Verificação de documentos, verificação de situações do veículo, sobre a sua manutenção do seu veículo, se ele está com os pneus adequados, se estão com cinto, usando cinto de segurança, se está com criança, se está usando a cadeirinha. Essa é a nossa observação nesse momento. Capitão, muito obrigado, tá? Bom trabalho para o senhor. Então é isso, Cris. Eu vou voltar com você justamente com essa imagem aqui, desse trecho, muita gente saindo em direção ao litoral sul. Mas, Arlindo, mostra lá o outro lado. Para quem chega em Maceió, tá bem tranquilo, Cris, mas quem sai vai enfrentar, claro, um movimento bem intenso por aqui. É com você. Passar um tempinho a mais, né, na viagem para chegar aí ao destino procurado, o destino. Muito obrigada, viu, Ricardo, pelas suas informações. A gente está vendo o trânsito intenso do pessoal que sai de Maceió em direção às praias do litoral sul do estado nesse feriado dessa sexta-feira santa. A gente sai do litoral sul do estado, vamos aqui pelo aplicativo para mostrar para você, litoral norte, como é que está o trânsito no litoral norte? O aplicativo está apontando um trânsito aqui mais movimentado, um trânsito um pouquinho mais pesado, nesse trecho aqui da L101 Norte, perto de Guaxuma. A gente está vendo aqui em vermelho, é sinal de um trânsito intenso nessa região aqui da L101 Norte. No mais, o que a gente vê, passando aqui pela Praia do Riacho Doce, a L101 Norte, o trânsito vai ficando um pouquinho mais tranquilo. Estou voltando para mostrar para você agora o trânsito pelo aplicativo para quem segue para a orla de Maceió. Praia da Jatiuca, Praia da Ponta Verde, na Praia da Pajuçara, aqui entre as praias da Ponta Verde e Pajuçara, a gente vê um trânsito moderado. O pessoal que vai para a orla agora vai pegar até que um trânsito um pouquinho mais tranquilo na região da orla de Maceió, com destaque apenas nesse trecho aqui, perto da praia da Pajuçara, é o trânsito na orla de Maceió. Temos imagens ao vivo, vamos dar uma conferida nas imagens ao vivo que a gente tem. Esse trecho aí é Assis Chateaubriand, olha o trânsito na Assis Chateaubriand, movimento maior, refletindo exatamente o que a gente viu no vivo do Ricardo, naquele trecho da L101 Sul. O movimento maior é para quem sai de Maceió e segue em direção ao litoral sul do estado. Sentido contrário, o trânsito está bem mais tranquilo, mas está fluindo. É o trânsito na Assis Chateaubriand, para você que está em casa, está se organizando agora. Nós temos imagens também de um outro ponto da cidade para mostrar para você, porque é feriado, a gente vê um trânsito mais livre em vários pontos da cidade, mas em alguns, principalmente para quem segue em direção às praias, a gente vê um trânsito um pouquinho mais apertado. Agora a gente tem a imagem do trânsito, que é um sonho de consumo para quem passa todos os dias pela Avenida Fernandes Lima, um dos principais corredores de transporte aqui da capital. E o trânsito está livre, tranquilo demais nesse trecho aqui da Avenida Fernandes Lima, tanto para quem vem da parte alta da capital ou está saindo da parte baixa em direção à parte alta da capital, pela Avenida Fernandes Lima, trânsito super tranquilo no feriado dessa sexta-feira. E agora um alerta, o número 190 da Polícia Militar está temporariamente indisponível, isso em todo o estado. Enquanto o problema não é resolvido, 3 números estão sendo disponibilizados para quem precisar acionar as forças policiais em caso de emergência ou situações de flagrantes. Vamos passar esses números aí para você, já está disponível no nosso telão, na nossa tela, no cantinho da sua tela você está vendo aí. Tem o número 98833-9274 e também o 98833-9369. Terceiro número e último número é o 98833-9352. O número 193 do Corpo de Bombeiros
também está temporariamente indisponível. Em casos de emergência, tem um número para contato, você pode ligar para o 98833 9064, número 193 do Corpo de Bombeiros também disponível, e você tem a opção desse número que a gente acabou de falar. Vamos dar uma conferida nas fotos, pessoal acompanhando a L1, participando com a gente nessa sexta-feira, muita gente em casa nesse feriado. Bora dar uma conferida agora aqui, ó, no nosso telão, no Você no L1. Lindomar Dantas, São Brás, acompanhando a gente, coisa boa. Muito obrigada, viu, Lindomar, pela sua participação, pelo registro, acompanhando o L1 nessa sexta-feira. Lindomar Dantas, lá em São Brás. Muito obrigada pelo carinho e pelo registro. João Henri e Maria, coração para vocês. Coisa boa receber a foto dos nossos pequenos. Olha aí, lá em Messias, assistindo o AL1. Bom demais, viu? Receber fotos de vocês. A nossa criançada sempre encanta, né? Mais uma foto do Você no AL1 dessa sexta-feira. Participando conosco o Arthur, sorrisão do Arthur, lá em Campo Alegre, grande Arthur. Gratidão também pela sua participação. Boa sexta-feira, bom feriado, viu? Feriadão para a meninada na escola, né? Muito obrigada pela participação. Normalmente a gente vê tudo fardado, tudo com a roupinha já pronto para ir para a escola. Hoje diferente. Olha aí a Beatriz Feitosa na Serraria. Cheiro para você, Princesa Beatriz, acompanhando a gente também. Pessoal da Serraria, gratidão, viu, pela participação de vocês. Mais uma foto do Você no L1. Agora, a Mariane Porto, São Sebastião. Coisa boa receber fotos do pessoal de São Sebastião. Abração para todo mundo dessa cidade maravilhosa. Mariane Porto, representando todos vocês da cidade de São Sebastião. Mais uma foto de Palmeira dos Índios, já no clima de Páscoa. Olha aí o Nicolas, meu príncipe Nicolas, gratidão também pela sua participação. Cheirão bem grande, boa Páscoa, viu, para você que já está no clima de Páscoa. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, o feriado da Semana Santa é um período que representa muita fé para os cristãos de todo o mundo. Mas afinal, o que é a fé? Aqui no estúdio, um teólogo e sociólogo vai explicar melhor sobre o assunto. Se você tem alguma dúvida, quer participar, já manda a sua dúvida para a gente. Número do nosso WhatsApp e também o nosso QR Code. Você pode estar enviando a sua pergunta, está aparecendo aí na sua tela, o número do nosso WhatsApp e também do nosso QR Code. E falando de fé, um festival católico vai promover louvor e adoração nessa Páscoa. Na volta, a gente traz tudo isso e muito mais de olho no trânsito. Nós temos essa imagem aqui, ó, do trânsito na Pedro Américo. Trânsito bem tranquilo nesse trechozinho aí que a gente está acompanhando pelas imagens ao vivo nessa sexta-feira de tempo quente aqui na capital. Voltamos já já. De volta aí no domingo de Páscoa vai ter um festival católico com muita música para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo em Rio Largo. Vamos saber os detalhes com Nick Maroni aqui com a gente. Um momento de celebração, de comunhão, que envolve pessoas de todas as idades, né? Um público bem variado, né, Nick? Exatamente isso, Cris. Para toda a família, é o evento Alegrai-vos, que retorna depois de 15 anos. Olha só, e a expectativa é grande para o domingo de Páscoa, porque domingo de Páscoa é um momento de alegria, é um momento de celebração, é um momento de ressurreição, celebrar a vida e, é claro, a ressurreição de Jesus Cristo. E vai acontecer lá no município de Rio Largo. Tem muita música, tem DJ. Eu vou deixar que o padre Fábio Vieira explique para a gente e traga toda a programação. Muito boa tarde, padre. Então, domingo, depois de 15 anos, o retorno desse evento que atrai tantas pessoas, que tem um único objetivo, né? Adorar a Deus, celebrar a vida. Bom dia. Aliás, boa tarde. Boa tarde. Justamente esse é o intuito do Alegrai-vos, é um louvor pascal. Passou a penitência, Jesus passou a morte, a alegria volta. Então, nesse evento gratuito, que vai ser na Praça da Igreja, no Cruzeiro do Sul, vamos ter o DJ católico Max Steel com seus remixes e composições próprias católicas para botar o povo para dançar. Logo após o Ministério da Renovação Carismática, Nossa Senhora de Pentecostes, terminando com o ponto alto da adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. É uma forma da gente dizer, Cristo ressuscitou, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, a morte não tem a última palavra. E é para toda a família.
Padre, esse ano, diferentemente de outras edições, vai acontecer em um ponto fixo lá em Rio Largo. Em qual lugar vai ser? Justamente, se a gente vai procurar no GPS, é Praça Tereza Rodrigues. Mas quem é da região lá do Cruzeiro do Sul sabe que a Praça da Igreja, na principal do Cruzeiro do Sul. Então, é um evento realmente que promete. Normalmente, quando nas últimas edições, várias caravanas vinham de outros lugares justamente para participar desse momento, né? É, justamente o inovador dele, como os padres anteriores frisaram, era justamente isso, é um louvor num dia de Páscoa, que geralmente não tem outros eventos. E era antigamente no modo de arrastão com trio elétrico, então saía pelas ruas, grande procissão, mas procissão da alegria, dançante, de louvor. Esse ano vai ser um ponto fixo com palco, mas quem sabe nos próximos anos, com a ressurreição, do evento da ressurreição, como se dará o seu desenvolvimento, consolidando-se como evento religioso e festivo. E começa às 15h. Isso, começa às 15 horas, com a apresentação do DJ Max Steel, aí logo após a outra banda, e encerrando entre as 18 e as 19 horas. A gente agradece ao Padre Fábio Vieira, ou seja, um evento muito esperado. A gente tem certeza absoluta que vai lotar a Praça Tereza Rodrigues, que é a principal ali do Cruzeiro do Sul, lá no município de Rio Largo, no retorno do Alegrai-vos. E olha só, Cris, não é porque não tem arrastão esse ano que não vai ter alegria, não, porque vai ter DJ, vai ter muita música e, é claro, muita adoração também. Todos estão convidados. Volto com você aí. Programação completa, né, Nick Maroni? Convite feito. Obrigada, viu, pelas informações. Estamos na Semana Santa, é um período de muita reflexão e fé sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o que é a fé? Você já parou para pensar? Qual é o impacto dela na nossa vida? Nós vamos conversar sobre isso com o Marcos Vitor, ele é teólogo, sociólogo, professor da UFAL. Marcos, muito obrigada pela gentileza em estar com a gente hoje. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu queria começar perguntando sobre a fé, vai muito além do conceito, daquilo que a gente entende sobre fé. A fé, a gente poderia classificar ela como uma escolha racional ou como uma experiência emocional? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os telespectadores. A fé é um pouco dos dois, né? A palavra diz, né? A Bíblia diz em Hebreus 11:1, é o conceito de fé que eu gosto muito, porque ela traz a certeza de fatos que você não vê, mas a prova daquilo que você espera, né? Então, a fé, ela é uma convicção. O que nos denomina, vamos dizer assim, o que explicita a fé é a certeza, é a convicção, mas a fé é um pouco dos dois, né? O apóstolo Paulo também fala, né, que algo maravilhoso quando ele diz assim, me alegro nas tribulações. E você, quando lê um texto como esse, você fica pensando, por quê? Né? E Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele foi um homem de fé. Então, quando ele se alegrava nas tribulações, é porque ele entendia que ele ia superar pelas experiências passadas dele. Então, a fé é um pouco dos dois. A fé, ela traz aquela convicção, né? Mas a fé também é a experiência, é você dar o primeiro passo e entender, se deu certo, se funcionou, então vai dar certo de novo. E aí você continua crendo. Né? A fé, ela é uma jornada, né? É como um estilo de vida. Se você vê que você teve fé para algo e deu certo, você vai continuar crendo, você vai continuar acreditando que vai dar certo. Né? A Bíblia diz também em Hebreus 11:6, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a base cristã, né? E nessa época que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, né, tantas coisas acontecendo no mundo, a fé é uma base de sustentação para qualquer pessoa. Agora, Marcos, a gente sabe que a fé é algo muito particular, é algo muito pessoal, é uma área que ninguém tem acesso, né? Mas ela pode ser impulsionada também pelo ambiente em que vivemos? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de uma frase do filósofo Santo Agostinho, né, que ele diz assim, quem tem fé, tenha para si. Então, a fé não é uma receita de bolo. A fé não é algo que você tem pronto e diz, olha, é desse jeito, então sua fé é vã. Então, essa é a base do fundamento de fé do cristão, é acreditar e crer que ele ressuscitou, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Como está escrito em 1 Coríntios 5:7, né? Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ele é o nosso sacrifício. Então, a fé cristã, né, ela é baseada, acho que a Páscoa, né, é o ponto alto da fé cristã. Muitos falam do Natal, né, mas a gente sabe que a Páscoa ela tem uma raiz judaico-cristã.
E ela vem dessa raiz judaico-cristã e ela fortalece a nossa fé. Porque a Páscoa, né, é uma passagem ali da nossa fé, da morte para a vida, né? De uma vida de pecado para uma vida agora liberta, livre, né? Inclusive a Páscoa reflete muito aquilo que os judeus celebraram quando eles foram livres da escravidão no Egito e eles começaram a praticar a Páscoa, porque a Páscoa é a passagem da escravidão agora para a liberdade, mas a Páscoa para nós cristãos, ela tem um significado novo. Né? É a vitória de Cristo na cruz, porque enquanto todos pensavam que Cristo havia morrido, ao terceiro dia ele ressuscita. E é essa fé que nós nos firmamos, né? Chegou para a gente também, Marcos, a pergunta de um telespectador em relação aos sacrifícios que são feitos nesse período. Sim, relembrando exatamente todas as estações e esse processo de vida, de morte, de ressurreição de Jesus na cruz. Como é que é visto esse sacrifício? Porque para muita gente é um sacrifício de fé, né? É um sacrifício também de adoração. Como é que a gente poderia explicar também? A fé é um sacrifício, né? A fé, ela é você agir de forma consciente, né? Não é de forma inconsciente. A fé não é loucura. A fé, ela precisa ter atos propositais. A fé, ela é proposital. Tem coisas que você faz pela fé mesmo, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de Páscoa, onde as pessoas se reservam, onde as pessoas fazem uma reflexão, onde as pessoas vão refletir sobre as suas atitudes, sobre aquilo que eles precisam melhorar e até mesmo nos seus hábitos, né? A gente sabe que a Páscoa perpassa por isso também. E a fé é sacrifício. Então, tem coisas que você faz de forma intencional. Então, a fé, ela impulsiona você a se doar, a se sacrificar, a andar mais uma milha, né? Jesus falava sobre isso, né? Sobre dar outra face, sobre andar mais uma milha. Então, a fé é sacrifício. A fé é sacrificial também. Agora, quando é que a fé ela pode ser nociva e mascarar, inclusive, a nossa realidade? Essa é uma boa pergunta, né? Porque é aí onde entra o equilíbrio da fé, onde entra a ideia de você não viver pela fé de forma extrema, né? A gente sabe que existem muitos atos de fé, entre aspas, que são vistos como fé, mas é extremismo. Então, por exemplo, a gente precisa ter um cuidado quando a gente faz algo e a gente está dizendo, eu estou fazendo isso para Deus, mas aquilo nos torna, vamos dizer assim, prejudicial, né? Eu já vi histórias de pessoas que, por Deus, né, eu vou fazer aqui um jejum prolongado, mas não procuram um médico para saber como estava a sua saúde, para saber como estava as suas taxas, se era saudável fazer isso. E aí, por Deus, ele fez. Mas será que buscar um especialista, né? Buscar uma pessoa que vai lhe conduzir, não vai trazer um equilíbrio? Então, a fé, ela não nega os fatos. A fé, ela faz você andar em um princípio de crer que aquilo vai dar certo, que aquilo, né? Que eu vou conseguir, que eu vou conquistar. A fé, ela rompe, mas a fé, ela tem um equilíbrio. Eu não posso tomar atitudes extremas, dizer, não, estou fazendo isso por Deus, e muitas vezes você paga um preço alto, porque você não teve um equilíbrio, né? Muitas pessoas, por exemplo, às vezes até está passando por uma situação de doença e diz assim, não vou tomar esse remédio, eu vou crer que Deus vai me curar, né? Eu creio que a fé pode agir nessa situação, pode, mas procure o médico, porque a fé jamais vai negar a existência da ciência, né, de um equilíbrio que você precisa buscar, né, um médico, buscar um especialista, até para você ter uma fé inteligente, até para você saber como você vai atuar na sua fé, como eu devo crer, né? Então, se eu não conheço, eu creio no desconhecido, né? Então, você precisa conhecer aquilo que você está atuando a sua fé. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para que a fé não seja nociva, né? Para que a fé não nos prejudique. Agora, Marcos, e aquelas pessoas que se consideram ateu? Uma pessoa que se considera ateu, ela não crê em absolutamente nada. Isso é na área do cunho religioso. Como é que a gente poderia classificar e conceituar? Como é que qual é o entendimento dessa pessoa? Ela realmente não tem crença em nada ou é apenas a questão religiosa? A gente entende o seguinte, né? A fé como um fundamento, né? Como um fundamento religioso, né? Ela precisa ter uma base de crença, um conjunto de dogmas, né? Ela precisa ser muito direcionada. Eu creio nisso, nisso e nisso. Mas a pessoa que é ateu, ela não tem um fundamento de fé, teologicamente falando, em uma divindade. Mas eu creio que é impossível você viver sem convicções,
né? Então a pessoa não acredita em Deus, mas ela tem uma fé às vezes em si mesma. Ela tem uma fé, por exemplo, talvez naquilo que ela conquiste, né? Talvez no emprego dela. Então assim, ela vai permear a fé dela em alguma coisa, né? Em algo, em alguém. É como se fosse uma base de sustentação. Uma base de sustentação. Inclusive, a própria psicologia nos ensina isso, né? A psicologia, ela nos ensina que o ser humano ele tem a necessidade de crenças, né? De conjunto de ideias que permeia a vida dele, que direcione ele, que impulsione ele. Por que eu estou fazendo isso? Né? Não é só o como, é o porquê. E aí a fé ela está por trás de tudo isso. Agora, a fé genuína, né? A fé que nós temos em Deus, né? Ela nos direciona de uma forma diferente, né? Porque você pode ter uma fé em si mesmo, né? E conquistar as coisas, né? Aquela autoconfiança. Mas a fé genuína, a fé que perpassa pela teologia, né? Principalmente cristã, ela nos direciona de uma forma intencional, né? Mas eu creio que é impossível viver nessa terra sem acreditar em algo. Tá certo, então, Marcos. Muito obrigada, viu, pela participação com a gente nessa sexta-feira. Desejo uma feliz Páscoa para todos, né? Que Jesus renasça aí no coração de todos, que esse momento de reflexão, que é a Páscoa, né? Faça a gente ter esperança de dias melhores e, acima de tudo, que Cristo, Jesus, renasça nos nossos corações, né? A morte e a ressurreição de Cristo é o sinônimo da nossa fé. Boa Páscoa para você. Obrigada também. Mais uma vez. Vamos ver as fotos, mais uma rodada de fotos aqui no L1. Vocês participando conosco nessa sexta-feira, bom demais. Aqui no nosso telão, a gente vai conferir as últimas fotos que nós recebemos. Olha aí a Ana Helena acompanhando a gente lá de Branquinha. Maravilha, viu, Ana? Obrigada pela sua foto, pela sua participação. Um cheiro bem grande na família, pessoal de Branquinha, representados pela Ana. João, olha aí mais uma foto de Messias. Muito obrigada, João, pelo registro. Tá aí coladinho na TV, sorridente, um cheirão bem grande da tia Cris para você, viu, João? Pietro e Heloísa, com o boneco, com o brinquedo e tudo ali do lado da TV, estão lá em Monteirópolis. Pessoal de Monteirópolis, gratidão pela participação de todos vocês, representados pelo Pietro e a Heloísa. Ian Gabriel, Rio Largo, muito obrigada também, viu, Ian, por participar com a gente através das fotos. Cheiro bem grande para todo mundo de Rio Largo, ligadinhos com a gente nessa sexta-feira. João Felipe, lá de Arapiraca, que fofura, uma simpatia, olha o sorriso dele, gracioso. Obrigada, papai e mamãe, pelo registro, o pessoal de Arapiraca acompanhando a gente também nesse feriado de sexta-feira da Paixão. Mais uma foto, Ana Clara no clima de Páscoa, lá na Jatiuca, acompanhando a gente. Um cheiro para você, princesa Ana Clara, tá linda, viu? Muito obrigada pelo registro. Outra pausa no L1, é bem rapidinho na volta. Você costuma tomar energéticos? Consumo excessivo dessa bebida, tão presente na rotina dos brasileiros, pode trazer problemas de saúde. E a gente traz esse alerta no próximo bloco. E ainda, o que é destaque no esporte alagoano, o Guilherme Nobre vai estar aqui com a gente, então não sai daí não. Voltamos já já. A gente fala agora sobre os cuidados necessários ao ingerir energéticos ao praticar atividades físicas. É que, junto com o uso excessivo das bebidas, sérios problemas de saúde podem tomar conta do nosso dia a dia. Tiago tem 31 anos e costuma praticar atividades físicas como forma de cuidar da saúde. E aliada a essa prática está o consumo de energéticos, diariamente e em várias situações do dia a dia. Em um dia normal, eu costumo tomar um energético ali em média, né, por dia. Em um dia onde a rotina exige um pouco mais de mim, estudo, trabalho, né, cuidado com a casa, a empresa, chega a tomar 3 energéticos por dia. Academia, trabalho, dia a dia normal, momento de lazer, qualquer lugar onde eu estou, que eu sinto que dá aquela baixada na energia, já recorro a tomar um energético. O empresário conta ainda que esse consumo diário é no mínimo de 473 ml, que equivale a uma lata grande como essa. Até agora nunca teve problemas de saúde, mas já recebeu orientação para diminuir a quantidade consumida. Recentemente, o meu nutrólogo falou para mim dos cuidados que eu devo ter em relação ao consumo, né, exacerbado de energético. O ideal seria consumir ali o mínimo possível e procurar outras fontes de energia, de preferência naturais. A ideia é parar, mas ainda não consigo, né? Ainda sinto que tenho esse vício em relação ao consumo
do energético para melhorar o meu rendimento no dia a dia. De acordo com o último levantamento feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, o consumo e a produção de energéticos no Brasil aumentou muito nos últimos 10 anos. Só para se ter uma ideia, dos 63 milhões de litros que eram produzidos há 10 anos atrás, agora são mais de 150 milhões de litros por ano. Em relação ao consumo, do que era consumido de 300 mililitros, agora, por habitante ao ano, é de mais de 700 mililitros. Esse clínico geral alerta sobre os riscos em consumir o produto de forma excessiva, que vão além de problemas cardiovasculares, e alerta principalmente para quem consome energéticos junto ao álcool. O álcool por si só, ele já tem um efeito ruim no nosso corpo. Então, o energético, ele mascara o efeito do álcool. Por quê? O álcool, ele deprime o nosso sistema nervoso central, nós perdemos noções de locomoção e os próprios sintomas de intoxicação. E o energético, ele nos torna alerta. Então, nós aumentamos o limiar do nosso corpo poder identificar que há alguma coisa errada e acabamos consumindo cada vez mais energético e mais álcool. Os energéticos, eles são substâncias industrialmente produzidas e são compostos basicamente de cafeína, taurina, vitaminas do complexo B e açúcar. Então, todas essas substâncias, quando há um consumo exagerado, elas causam malefícios para o nosso corpo, que seriam alterações do sistema nervoso central e alterações cardiovasculares. No sistema nervoso central, nós temos uma alteração em um receptor de uma substância chamada adenosina, que ela atua diretamente no nosso sono. Então, a cafeína que está nos energéticos, ela ocupa esse receptor e faz com que nós tenhamos alterações no sono. Já no sistema cardiovascular, nós temos um aumento na liberação de substâncias que aumentam a nossa pressão arterial, a nossa frequência cardíaca, justamente, e isso causa esses efeitos cardiovasculares, porque nós temos a liberação de noradrenalina, adrenalina e dopamina, e isso causa um desarranjo, digamos assim, no nosso corpo, causando esses efeitos cardiovasculares e neurológicos. Nós podemos ter esses efeitos colaterais iniciais, que seriam tremores, até mesmo desmaios, aquela sensação de palpitação, e pessoas que já tenham algum problema de saúde, como, por exemplo, ansiedade, transtornos depressivos, podem ser intensificados através do consumo dessas substâncias, justamente por essa atuação que eu falei no sistema cardiovascular e no sistema nervoso. O médico também explica que, para quem apresenta sintomas, é importante diminuir o consumo como forma de tratamento. Se você já está sentindo esses sintomas, indicam um consumo excessivo, então o ideal é que se pare, procurar um profissional de saúde, um cardiologista, para avaliar como é que está a saúde do seu coração e ter essa noção do que está fazendo mal para o seu corpo. Não existe uma orientação. Para quem já faz o consumo diário, a gente indica que não haja um consumo constante, que possa haver variações e você opte por estratégias naturais, como uma noite de sono boa, uma alimentação adequada e até substâncias naturais, como o próprio açaí, a cafeína encontrada no café, chá verde, mas isso tudo precisa ser avaliado inicialmente por um profissional de saúde, especialmente se você já tem esses sintomas. E chegou a hora do Guilherme Nobre antecipar para a gente os destaques do GE dessa sexta-feira. Quais são as novidades de hoje, hein, Guilherme? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Cris. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Sexta-feira santa, mas a gente sabe que o esporte não para, né, Cris? Muita coisa boa e muita coisa boa, principalmente para o torcedor do CRB. Ontem tivemos mais uma rodada, o fechamento da terceira rodada da Série B. O Galo ganhou e o Galo, inclusive, agora é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o único com 100% de aproveitamento. A gente está mostrando aí algumas imagens, porque ontem foi no sufoco, foi no aperto, 1-0 apenas, mas mais do que suficiente para o CRB assumir a liderança da segundona. Agora, faltam aí
tantas rodadas para o CRB buscar o acesso, mas já começou muito bem, isso que importa. E no Globo Esporte também vamos destacar o Asa, o CSA, muita coisa boa, está preparada aqui para o seu feriado ser muito bom e muito legal, Cris. Gui, bom trabalho para você, já é coladinho com o L1 até daqui a pouco, viu? Até já, Cris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora para as fotos do pessoal de casa acompanhando o L1. A gente recebeu a foto do Ailton Costa e da Marina, avó e neta, lá no Benedito Bentes, acompanhando a gente. Cheiro bem grande, excelente sexta-feira, viu, para vocês. Pessoal do Benedito Bentes acompanhando a gente também. Mais uma foto da nossa sequência de fotos. Jamile e João, Porto Calvo. Bom demais receber fotos de vocês também, viu, cheirão? Para o pessoal de Porto Calvo, participando sempre com a gente recebe várias fotos de lá. Muito obrigada, viu, Jamile e João, acompanhando a gente e participando do Você no L1 nessa sexta-feira. Mais uma foto dessa rodada do Você no L1, Camila, Inês e Cícero. Eles estão vindo de Recife, Inês e Cícero vieram de Recife para passar o feriadão aqui com a gente em Maceió. Sejam muito bem-vindos, estão lá, ó, Graciliano Ramos em família, tem coisa melhor? Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui, que seja uma boa viagem, que vocês tenham experiências e momentos incríveis nesse feriadão aqui com a gente em Maceió. Luan, Luna e Amanda, olha esse trio lá no Jacintinho acompanhando a gente. A Amanda é a mãe dessa dupla aí, do Luan e da Luna. Parabéns, Amanda, pelos filhos. Obrigada pelo registro, pela participação. Cheirão nessa família bonita que está nos acompanhando lá do Jacintinho. Último intervalo agora do seu Jornal da Hora do Almoço. E por falar em almoço, muita gente aproveita o feriado para almoçar fora, né? Nós vamos até o polo gastronômico da Massagueira, em Marechal Deodoro, conferir como é que está a movimentação dos restaurantes por lá. E nessa sexta-feira da Paixão tem música gospel aqui na nossa Tenda das Artes. Na volta, você vai conhecer o cantor Cristóvão Brito. Então não sai daí não, é rapidinho, até já. Não há outro nome no mundo que eu possa querer. Já de volta, e quem não abre mão das delícias de comida de coco não quer ter trabalho na cozinha, uma opção são os restaurantes. E um dos pontos tradicionais aqui de Alagoas é o polo gastronômico da Massagueira, em Marechal Deodoro, que deve ser bem disputado nesse fim de semana todo, né, Ricardo? É sempre muito disputado, Cris. Nesse momento, tem um prato que está saindo para uma mesa. Olha isso aqui, ó. O Arlindo Eusébio vai mostrar para a gente. Que delícia. Senti o cheiro, já deu água na boca. O Heron, que é o garçom aqui, que está há 15 anos fazendo esse serviço, né, Heron? Durante esse período, o que é que mais sai, por exemplo? Que prato é esse? Esse é o prato ao molho de coco, a peixada ao molho de coco. Inclusive, nós temos vários pratos, né? Camarãozada, caldeirada, polvada, fritadas. Chegando mais ali. Chegando mais, ó, peixe frito, né? Melhor coisa da região, né? Oferecido. Então vai entregar esse aí que o pessoal, a família já está lá esperando. O pessoal quer comer. Nesse momento muita gente já vai chegando, né? São 12 horas e 45 minutos. O Heron vai passar nesse momento para fazer ali, servir, né? A família que está aguardando. E o Arlindo também vai mostrar para a gente que esse movimento já começa a ficar mais intenso nessa região aqui da Massagueira. Muita gente já vem direto de casa para almoçar com a família, amigos, mas outros esperam, né, para vir depois daquele banho de mar. É uma região que tem também muitas lagoas. Então o pessoal aproveita que sai da praia, da lagoa e dá uma passadinha por aqui. Eu tenho algumas famílias aqui que já almoçaram, outras ainda estão esperando. Eu posso dar uma palavrinha com a senhora aqui rapidinho, a gente está ao vivo. Qual é o seu nome? Célia. Célia. É um momento em que reúne a família para almoçar. Qual é o sentimento também de uma data como essa para a senhora? Para mim é uma data muito especial, né? Que é o renascimento de Jesus e que a gente tem que aproveitar, né? Dia de renascimento, né? Onde é comemorado durante esse período. Dia de comemorar também com a família com relação a essa reunião, essa afetividade. Momento também de compartilhar, ó. Arlindo vai mostrar pra gente aqui uma lagoa maravilhosa para que você possa almoçar, Cris. Vou fazer inveja com uma vista como essa. Do lado do restaurante, essa visão aqui
para você limpar os olhos e encher a boca de água, viu? É com você. Pois é, Ricardo. Comida boa e aí com essa vista maravilhosa, esse espetáculo da natureza, né? E você começou mostrando aí um prato que é muito pedido nesse restaurante, aquele pirãozinho de peixe. Pessoal aqui no estúdio, só na vontade. Obrigada, viu, Ricardo, pelas suas informações, a movimentação aí lá na Massagueira, nos restaurantes da Massagueira, nesse feriado aí de Sexta-feira da Paixão, que deve se estender o fim de semana todo. E tem música gospel hoje no AL1, sexta-feira, dia de Nossa Tenda das Artes. Vamos conhecer o trabalho do cantor Cristóvão Brito, tá ao vivo com o Nick Maroni, e ele tem música nova, né? Lançou recentemente, não é isso, Nick? Tem música nova, motivo da minha canção. Já dá para ouvir aqui os tons, as notas do violão. Inclusive, Cris, uma bela música. Vamos curtir então Cristóvão Brito aqui no AL1. Tu és o motivo da minha canção, toda minha gratidão. Deus, meu maior amor. Tu és o motivo da minha canção, toda minha gratidão. Deus, meu maior amor. Que bela canção. Cristóvão Brito, cantor gospel, já tem um tempinho já na estrada, é de Campina Grande, não é isso? Lá da nossa querida Paraíba, Nordeste brasileiro, mas já tem um tempinho que mora aqui de Maceió. Seja bem-vindo ao AL1. Que música linda é essa, Cristóvão? Pois é, meu amigo, essa música foi composta, né, quando eu soube que ia ser pai, na verdade, a música mais recente, e eu fiquei tão feliz que eu fiz essa música para Deus, agradecendo a Ele por a bênção de ser pai, né? Fui pai até mais velho agora, e com 39 anos, mas fiquei muito feliz por isso, e essa música nasceu do meu coração, como outras nasceram de muitas felicidades, né, que Deus nos dá. E estamos aqui celebrando a Páscoa e para mim é maravilhoso estar aqui com vocês também. Boa tarde a todos. E já tem um tempinho que você já está na estrada, não é isso, na música gospel? Já sim, na igreja, na verdade, já tem mais de 20 anos, né, cantando. Aprendi essa parte da música na igreja e fui me aprimorando, né, em cursos, palestras, essas coisas assim, que a própria igreja fornece às vezes e também com profissionais também. Vamos curtir mais uma? Vamos sim. Fique à vontade, viu? Tá certo. Vamos lá. A minha vida é instrumento teu, os meus desejos a te entreguei. Tudo que sou, tudo que tenho é teu, Senhor. Inteiramente teu, sou teu, Senhor, sou teu, inteiramente teu. Como é que faz para conhecer um pouco mais do trabalho do Cristóvão Brito? Cara, nas redes sociais eu tô como o Cris Brito. E no YouTube, Facebook, é Cristóvão Brito. Você vai me encontrar lá. Lá tem algumas músicas gravadas, tem algumas covers, né? Tem minhas também, que estão no Spotify também, como Cristóvão Brito, você pode encontrar. Legal. E é isso, eu tô por lá. Vamos encerrar agora com a nossa participação aqui. Mais uma. Vamos sim, uma animada agora também minha. Fecho os olhos para não passar o tempo quando estou rendido a ti. És o meu amado, o meu dia a dia é te servir, porque sei que estás ao meu lado. Som de Cristóvão Brito nesta sexta-feira de Santa. Devolvo para você aí, Cris. Tá certo, Nick. Obrigada. Sucesso, Cristóvão Brito, participando do Tenda das Artes de hoje aqui com a gente no AL1. Vamos ver as fotos que vocês mandaram pra gente. Última rodada do Você no AL1 com a foto da Júlia, acompanhando a gente lá em Murici. Cheiro pra você. Obrigada, viu, Júlia, pela sua participação aqui com a gente nessa sexta-feira. Olha o Gabriel, São José da Laje. Parece que já tá com chocolate na boca, comendo ovo de Páscoa. Obrigada, viu, Gabriel, também pelo registro. Cheiro bem grande, meu príncipe, lá em São José da Laje. Mais uma foto.
Tainá Benedito Bentes. Gratidão também pela sua participação, Tainá. Cheirão, princesa. Abraço na família aí do Benedito Bentes, participando com a gente, representados pela Tainá. Lamarque, lá em Matriz de Camaragibe, também no clima de Páscoa, muito obrigada pelo registro. Gratidão também, Lamarque, pela sua participação com a gente no Você no L1. Mais uma foto, Eduardo, lá de Forene. Príncipe Eduardo, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente. Super sorridente, super simpático, Eduardo. Assim a gente termina o L1 dessa sexta-feira, agradecendo a você pela companhia de sempre. Quer rever alguma reportagem dessa edição? É só acessar G1 Alagoas ou Globoplay. Guilherme Nobre está chegando na sequência com as notícias do esporte. Boa tarde para todo mundo, ótimo fim de semana. Por isso eu me entrego, por isso eu me rendo, por tudo que eu vivo em ti. Por isso eu me entrego, por isso eu me rendo, porque eu sei em quem confio e não vou desistir.